Olá, pessoal! Dando continuidade aí à nossa preparação, para o Banco do Brasil, na nossa aula de hoje, a gente vai falar lá a respeito da perda do grau de investimento, mais um grau que o Brasil perdeu de BB para BB-, realizada por uma das principais agências de rating de classificação de risco em todo o mundo. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, o que é o rating? O rating é uma classificação de risco. Basicamente, ele mensura as características econômicas e financeiras, influenciado claramente por uma questão política, na capacidade que o país e as empresas têm de honrar os seus compromissos econômico-financeiro com os seus credores. Portanto, é importante que você tenha uma clareza que risco-país é diferente de custo-país. Risco-país é o risco que um país, uma empresa, um governo tem de se tornar inadimplente, ou seja, de não ter solvência, de não ter liquidez para honrar os seus compromissos junto aos seus credores e fornecedores. Por um outro lado, custo-país é o custo, no sentido negativo da palavra, de agregar valor no sentido negativo da palavra, de se produzir num determinado país. Por exemplo, o Brasil tem um chamado Custo Brasil, uma carga tributária extremamente complexa, regressiva e alta, uma mão de obra com baixa escolaridade e produtividade, uma infraestrutura produtiva, via de regra, muito ruim, o que dificulta e muito o processo produtivo e o deslocamento de bens pelo espaço geográfico, um Estado extremamente burocrático e por aí vai. Isso é o que nós chamamos de custo-país ou custo-Brasil. Nosso caso, nós queremos entender o risco-Brasil, o risco-país, que é o risco que o Brasil tem e as suas empresas e governos subnacionais, como, por exemplo, grandes prefeituras como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou governos como de Minas Gerais, do Amazonas e do Paraná, de se tornarem inadimplentes, insolventes. Bom, as agências de risco, então, nascem para quê? Para tentar mensurar o risco de empresas, países, governos, de se tornarem insolventes. Portanto, elas fornecem lá, através de estudos e parâmetros, um raio-x a respeito de empresas, governos e países, orientando o investidor a colocar o seu dinheiro aqui e não ali. Bom, aqui nós temos um problema. Qual é o problema? Quando nós olhamos a crise econômica mundial de 2008, você se lembra que as 3 maiores agências de risco do mundo, a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's, davam grau de investimento para o banco Lehman Brothers, que era o 4º maior banco de investimento dos Estados Unidos, um banco que tinha um nível de alavancagem, ou seja, de empréstimo sobre o patrimônio líquido, da ordem de 400% do seu patrimônio líquido, que estava à beira da falência e uma semana antes do banco, literalmente ia default, ou seja, quebrar, as 3 maiores agências de rating davam classificação de investimento. Portanto, orientava os seus clientes à compra de ações e debêntures do Lehman Brothers, que viria a quebrar uma semana depois. Então, das duas, uma. Ou a agência de risco não sabe classificar, ou ela está recebendo propina para poder classificar uma empresa, ou um governo, ou um país que está na iminência do default, na iminência do calote. De lá para cá, a imagem dessas empresas
ficou profundamente arranhada. No entanto, observe, nós vivemos uma globalização no mercado financeiro. O cálculo é que todos os dias circulem pelo mundo aproximadamente $1 trilhão de capital financeiro. É óbvio que os aplicadores financeiros, chamados genericamente de investidores, eles não têm condições de ter uma análise adequada, precisa, profissional de todos os papéis que circulam dentro do mercado. Para isso, nasce a agência de risco. E é claro que de lá para cá, imagino eu, essas empresas formularam metodologias novas, mais adequadas e competentes para mensurar o grau de risco de determinados países, empresas e governos. O ponto-chave é que o mercado ainda continua se orientando através dessas empresas. E, portanto, quando você tem, por exemplo, um governo que perde o grau de investimento, automaticamente, menos fluxo de capital esse país receberá. Por exemplo, ele receberá menos dinheiro disponível para empréstimo e a uma taxa de juros maior, o que dificulta o financiamento dos governos e dificulta o financiamento do investimento por parte das firmas na compra de máquina, equipamento, ferramenta, instalação, já que parte do crédito vem do mercado internacional. Por um outro lado, esse país passa a receber também menos investimento direto estrangeiro, que é quando o capital transnacional entra no país para produzir a partir dele. Se o país perde o grau de investimento, significa dizer que a condição econômico-financeira é próxima da insolvência, da falta de liquidez, e dificilmente o capital produtivo vai colocar dinheiro num país que esteja numa condição como essa. Por isso, apesar das críticas, as agências de classificação de risco ainda são tidas pelo mercado financeiro como importantíssimas. Bom, qual é a notícia desagradável para nós, mas que é importante para a nossa prova do Banco do Brasil? É que, recentemente, uma das mais importantes agências de risco do mundo rebaixou a nota brasileira de BB para BB-. Então, o Brasil cai lá um degrau na escadinha do grau de investimento, também chamado de Investment Grade. A grande questão é que se o Brasil cai mais um degrau, a pergunta é por que a empresa rebaixou o Brasil. A empresa alegou que o Brasil ainda tem um déficit nominal e primário do governo central muito alto. Ou seja, nos últimos anos, nós acumulamos lá um aumento da dívida bruta e da dívida líquida, aumentamos o déficit nominal, lembrando que o déficit nominal é o resultado da diferença entre toda a receita e despesa financeira e não financeira. Mas o Brasil também, desde 2014, e segundo o governo, permanecerá nessa condição até 2019, o Brasil tem déficit primário. Mesmo quando eu excluo o serviço da dívida, o Brasil tem uma despesa maior que a receita. Isso contribui para o aumento do endividamento e para o aumento da relação dívida-PIB, ou seja, do quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Em paralelo a isso, nós vivemos um momento político muito conturbado no nosso país. Nós tiramos uma presidente através de um processo de impeachment, de impedimento, que é legal. O processo de impedimento teve uma condução dentro da legalidade. Mas cada vez fica mais claro para o conjunto da população, e sem avaliação política, de que o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro do presidente Michel Temer, na verdade, foi profundamente oportunista na retirada da presidente Dilma Rousseff.
e que, na verdade, aqueles que hoje ocupam o poder estão tão envolvidos em escândalos, né, de corrupção quanto o Partido dos Trabalhadores, que foi apiado do poder. Sendo assim, a impopularidade do presidente Temer é a maior da história republicana brasileira. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muito orgulho, peço licença para vocês aí para apresentar o nosso módulo Nossa Isolada do professor Alex Mendes, né? O professor Alex Mendes, professor que dá lá concursos há 4 anos, nosso professor titular de atualidades. E o professor Alex Mendes, né, com a lá concurso, nós temos um programa de atualidades. Professor, como é que funciona isso, né? Rapaz, é todo mês, né? Todo mês, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, o professor Alex Mendes separa todos aqueles assuntos importantes daquele mês que podem ser objeto de prova e faz e monta, elabora aulas de atualidades para você. Com certeza, gente. Então, é um programa que regular, tá? É um programa regular de atualidades. Então, este nosso curso de atualidades, tá certo? Com o professor Alex Mendes, ele está sempre em constante gravação. Por exemplo, né, quando teve lá, o professor tinha gravado uma semana, aí na outra semana teve a notícia e a efetivação, né, da prisão do Lula. O que aconteceu? O professor Alex Mendes, na outra semana mesmo, né, ele já providenciou a aula e já atualizou o curso de atualidades, né? Este curso, o investimento é de apenas R$50. Prazo de acesso são de 90 dias, né? Carga horária, neste momento, de 7 horas, né? Quantidade de aula, 18. Mas, é claro, durante 90 dias, essa quantidade de aulas e a carga horária vai aumentar ainda mais, né? Então, convido vocês aí a acertarem todas as questões de atualidades com o nosso super módulo de atualidades com o professor Alex Mendes, né? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau. Clique like.